Graças a Deus, hoje é sexta-feira, final de semana, dia 22 de outubro de 2021. Está começando mais um Despertando com a Palavra. Que nós possamos nessa manhã glorificar o Senhor. E através dessa glorificação, desse louvor e adoração a Deus, possamos controlar nossos pensamentos. Controle seus pensamentos. Sabia que ao controlarmos nossos pensamentos, nós estamos movimentando a nossa fé. Estamos dando margem para que a nossa fé venha crescer e venha prevalecer em nossas vidas. A palavra de Deus no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 7, diz assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Jacó, essa parte, nesse momento da vida de Jacó, o que foi que aconteceu? Foi o momento que Jacó estava voltando para a terra de seus pais, estava voltando para sua família. Só que quando ele se aproximou, ele teve medo, os pensamentos dele se voltaram contra ele. Os pensamentos dele o paralisou por um momento, um instante só. E ele teve medo. Daí ele montou um novo plano de retorno. Ele disse assim: não, eu vou dividir os grupos. Para quê? Para que os grupos possam ir por lugares diferentes. E assim meu irmão, que outrora, o que foi que Jacó tinha feito junto com sua mãe, tinha roubado, tinha enganado seu pai, que já estava quase cego praticamente, roubou a sua bênção, a bênção do seu irmão Esaú. E ele sabia, porque com ele não seria diferente, que ele estaria muito chateado, com muita raiva dele, se fosse o caso dele ter lhe roubado a bênção. Como era importante naquela época que antes de morrer, que seus pais dessem a bênção, passassem a bênção para os seus filhos, né? É como que se tivesse a extensão do amor e do poder de Deus na vida daquela pessoa, e ele passasse de geração para geração. E o que foi que Jacó fez? Ele roubou essa bênção de Esaú. Enganou seu pai. O seu pai deu a bênção. Uma vez a bênção dada, ela não pode ser repassada novamente. E quando ele estava chegando, depois que ele fez o acordo com seu sogro, de deixar ele poder voltar com suas esposas e tudo que ele havia conquistado para sua terra, ele teve medo. Diz que Jacó encheu-se de medo e foi tomado por angústia. Jacó, ele naquele momento foi infestado por suas dúvidas quando estava indo encontrar com seu irmão Esaú, que havia perdido a bênção para ele. E ele ficou sabendo que ele era rico e tinha uma grande família. E pensou: e se Deus tiver mudado de ideia? Talvez Deus tenha me rejeitado em favor do meu irmão, não aceitou a bênção que eu roubei dele. Estes eram os pensamentos de Jacó, mas continuaram sendo apenas pensamentos, porque depois que ele dividiu o grupo, no versículo 8 diz: pois assim pensou, se Esaú vier me atacar, os 2 grupos vão estar separados e um pode escapar e sobreviver. Então Jacó orou a Deus, no versículo 9 diz que Jacó orou a Deus: ó Deus, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: volte para a sua terra e volte para os seus parentes, e eu o fareis prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade do Senhor. E aí ele prosseguiu com a sua oração, pedindo para que Deus protegesse. Então, esses pensamentos de medo, essa angústia de Jacó foi por um momento. Depois ele montou o seu plano e deu sequência e soube lidar com aqueles pensamentos, com seus medos. Esses eram esses pensamentos que geraram angústia no coração de Jacó. Por causa da natureza humana e da fé fraca, muitas pessoas
muitos de nós não podemos evitar outras emoções como impaciência, ira, lascívia, fornicação, tantos outros, mas você não pode impedir que seus pensamentos venham sobre você e as tentações lhe venham sobre sua cabeça. Apenas não permita que elas se fixem em sua mente, faça morada, de tal maneira que você comece a pensar tanto e esse pensamento gere um valor em você e venha afetar o seu julgamento. Siga o conselho que certa feita reza a lenda que um eremita que foi questionado por um jovem que reclamava de ter pensamentos de fornicação, de tentação, de lascívia, o ancião simplesmente lhe respondeu: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas deixe-os apenas voar. Não permita que eles façam ninhos no seu cabelo. Ou seja, não tem problema ter certos pensamentos, não tem problema se a tentação vier sobre você, porque a Bíblia diz que nós devemos correr da tentação. Nós devemos apenas ter um único comportamento, uma única atitude, é não deixar que esses pensamentos continuem. Nós devemos deixá-los apenas em pensamentos e repreendê-los imediatamente. Não permita que eles cresçam a ponto de dirigir as suas atitudes, a ponto de que seus pensamentos tornem-se atitude. As pessoas sempre falam assim: eita, falei mais do que a boca. Eu pensei que estava só pensando, mas eu estava também falando, reproduzindo o meu pensamento. Às vezes os pensamentos, as tentações são tão fortes e nós não trabalhamos o nosso espírito para lutar contra elas e dominá-las. Ao invés disso, tem pessoas que permitem que os pensamentos lhe dominem e roubem a sua paz. Não faça isso em nome de Jesus. Controle os seus pensamentos. Esse foi o problema de Caim, de Saul, de Judas, de algumas pessoas da Bíblia. O problema deles foi que eles deixaram que seus pensamentos crescessem. E esses pensamentos que cresceram e tomaram conta deles, os levaram à perdição e ao pecado, ao desespero. Talvez eles pensassem assim: meu castigo é maior do que eu posso suportar, então eu vou continuar. Pequei, pois traí sangue inocente. Mas ao fazer isso, eles subjugaram o que a palavra de Deus e o amor de Deus diz, que através da oração, da nossa fé, do nosso arrependimento, o Senhor vem e nos perdoa e nos limpa e nos purifica. Nós devemos trazer os nossos pensamentos cativos em nome de Jesus e lutar e orar a Deus para que esses pensamentos não tomem conta de nossas vidas e não gerem em nós atitudes. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa palavra. Nos fortaleça, Pai, que possamos manter uma comunhão, nossos olhos fixos no alto, voltados para o Senhor, e que essas tentações e esses pensamentos, Pai, não venham a gerar atitudes em nós, não venham, ó Pai, retirar de nós o Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Faz-nos capacitar a controlarmos nossos pensamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.